Boa noite a todos. É um prazer mais uma vez estar com vocês. Estamos tão distantes nos últimos meses, mas através da tecnologia a gente pode de vez em quando se reunir e estarmos em sintonia novamente. Nós hoje vamos iniciar o nosso trabalho fazendo a nossa prece em agradecimento a Deus pela oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos, mais uma vez estarmos conectados com os trabalhos da Casa Espírita. Senhor Jesus, Mestre de infinita misericórdia, aqui estamos mais uma vez, pedindo aos guias espirituais missionários da luz, a Deus, a Jesus e a todos os nossos amigos da pleiade de paz e de amor do nosso planeta, que possam estar conosco nesse momento, a fim de que possamos ser o instrumento da Tua paz. Fique conosco, nos amparando e nos protegendo de sempre. Assim seja. Nós hoje vamos falar do capítulo 5, do item 6 a 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre as causas anteriores das aflições. Vamos começar a nossa reflexão inicialmente falando do todo. Vamos pensar no todo. Vamos pensar em nossa origem, desde a nossa formação, desde a formação do universo, desde a formação do nosso planeta, desde a criação de nós, humanos, que passamos por uma sequência muito grande pelos reinos animal, vegetal, mineral, e hoje estamos como homens, como seres humanos, Homo sapiens, tentando melhorar as nossas condições morais para que possamos um dia chegar a uma plenitude de pensamentos, de amor, de paz interior, para que possamos colaborar com os mentores espirituais e principalmente com Jesus dessa grande jornada, porque nós sabemos que Deus cria incessantemente. O universo está repleto de seres de todos os níveis, morais, físicos, espirituais, e nós, hoje, na Terra, num planeta de provas e expiações, prestes a fazer a nossa mudança para o mundo de regeneração, nós participamos de todo esse processo tão importante. E por isso, se nós levarmos os nossos pensamentos, ampliarmos a nossa mente através desse pensamento universal, desse pensamento eterno, nós vamos ter mais facilidades em entender aquilo que estamos vivenciando hoje. Muitas vezes estamos passando por uma provação muito difícil, mas se pensarmos que cada encarnação é apenas um segundo, um milésimo de segundo na eternidade, nós vamos ter mais forças para enfrentamento dessas dificuldades. E esse tema no Evangelho, causas anteriores das aflições, ele nos faz uma reflexão muito boa, muito profunda a respeito de o porquê estamos hoje passando por tantas dificuldades. O que será que ainda estamos precisando aprender para nos tornarmos seres melhores? E aí, através dessa reflexão do Evangelho, ele tenta nos colocar no passado, tenta colocar o porquê das nossas dificuldades de hoje, que elas estão muitas vezes na própria encarnação, mas grande parte delas em relação ao que se passou, o que foi, o que já vivenciamos no passado em desequilíbrio e que viemos ao longo dos séculos, dos milênios, aprendendo. Ninguém, nenhum espírito de luz que hoje nós conhecemos, principalmente dos nossos amigos espirituais, todos eles vieram de uma sequência
de inferioridade até a luz. Então é um processo. Nós não precisamos estar nos sentindo inferiores, menores, logicamente entender das nossas mazelas, mas não ficarmos deprimidos com ela, entendendo que é um processo de crescimento contínuo. Por isso precisamos muitas vezes avaliar o que deixamos para trás, o que fizemos de equivocado em relação às leis universais, às leis divinas, porque ninguém escapa. Todos nós respondemos por cada pensamento, por cada atitude, por cada exemplo que damos em relação aos nossos semelhantes, e isso está gravado, isso não se apaga. O que nós podemos fazer para o futuro é, através de uma conduta mais saudável, de uma conduta melhor, nós poderemos substituir o mal que fizemos por o bem que façamos ou que venhamos a fazer. Então, entender isso é muito importante para que as nossas aflições sejam minimizadas. Entender que nós precisamos continuar nessa caminhada, precisamos continuar nessa luta para podermos superá-la. Então, nessa parte do Evangelho, ele começa falando sobre a reflexão a respeito do sofrimento. Por que tantas diferenças? No nosso dia a dia, nós vemos pessoas em extremo sofrimento, em extrema expiação, passando por dificuldades, às vezes econômicas, às vezes dificuldades físicas, orgânicas, de doenças, às vezes por uma pobreza extrema. E nós ficamos imaginando por que algumas pessoas vivem assim, nesse sofrimento intenso, e outras aparentemente felizes. O porquê essa diferença? O porquê dessa... Parece uma disparidade. Como Deus, que é bondade, poderia dar a um sofrimento e dar a outro uma felicidade, ou felicidade aparente, mas não tanto sofrimento quanto aquele que nós estamos vendo? Pareceria uma coisa equivocada, mas como a gente sabe que Deus é justo e a gente confia nisso e tem certeza disso, alguma coisa está por trás. Todo efeito tem uma causa. E se esse efeito está acontecendo, porque existe uma causa anterior que levou a essa situação. Por isso a doutrina espírita esclarece muito a nossas mentes, e principalmente aqueles que não conhecem a doutrina espírita, para entender ou tentar entender o porquê dessas diferenças. E no Evangelho essa lição é bastante clara, falando do porquê dessas diferenças, o porquê da expiação de um e a alegria do outro. Então nós vamos observar que todas essas questões que estamos vivenciando hoje são resultado de um processo de aprendizagem em que, se fizemos algo equivocado no passado, infringindo as leis divinas, hoje precisamos recuperar esse processo, precisamos vencer essa etapa. E aí ele nos mostra que existem muitas formas de vivenciar essa aflição. Alguns vivenciam com muita aflição, com muita dor, com muito pesar. Outros conseguem, de alguma forma, entender mais essa questão. E outros ainda são missionários, que estão num processo expiatório voluntariamente. Eles estão querendo, muitas vezes, ajudar a família, ajudar uma comunidade, ajudar um país, e estão ali passando, sim, por uma dificuldade, uma prova, uma expiação, mas é uma prova que foi planejada, que foi aceita, que foi escolhida por aquele espírito, muitas vezes porque ele quer, inclusive, acelerar o seu processo de desenvolvimento moral. Então, são muitas as questões que nós precisamos avaliar quando percebemos
esse ou aquele indivíduo em algum processo difícil, em alguma prova, em alguma dificuldade. E aí ele nos dá toda uma sequência de ensinamentos. A doutrina espírita nos coloca hoje como indivíduos responsáveis pelos nossos atos. No passado, nós colocávamos os nossos pesares, os nossos defeitos, as nossas mazelas, fazíamos o nosso confessionário com o nosso padre e lá nós pensávamos que estávamos nos libertando das nossas mazelas, como se as mazelas pudessem ser eliminadas simplesmente pelo confessionário. E a gente sabe que isso não é verdade, né? Nós sabemos que tudo o que pensamos está registrado e que precisa de uma reflexão e que temos que nos responsabilizar por isso. A doutrina espírita fala isso muito claramente e de uma forma dócil, de uma forma gentil, mostrando todo esse processo. Hoje estamos vivenciando uma situação muito difícil, que é a pandemia. Nós que estamos encarnados nesse planeta, nesse momento de transformação de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, é um momento que estamos vivenciando de prova, de uma prova difícil, de muitas vezes não conseguirmos entender por que estamos presos dentro de casa, por que essa situação da pandemia está nos trazendo tanta angústia, tanta tristeza. E se nós pensarmos claramente nisso, nós vamos entender que estamos justamente passando por um momento de aprendizagem. Nós estamos na Terra hoje vendo milhares e milhares de pessoas desencarnadas que, por algum motivo, não nos cabe a avaliação de se estão desencarnando com essa doença. Muitos nós sabemos que estão, através das suas condutas equivocadas, entrando numa sintonia com as energias do vírus, com as energias deletérias, e aí estão se infectando, estão desencarnando. Outros não têm nada a responder nesse aspecto, são pessoas justas, mas que chegou justamente o momento delas desencarnarem. Então, não quer dizer que todos que estão desencarnando são espíritos maus ou são espíritos equilibrados. Não. No nosso planeta existe uma quantidade enorme, uma variação enorme de condutas morais, e que todos estamos praticamente no mesmo nível, mas alguns irmãos estão ainda muito equivocados. E esses companheiros, segundo a literatura, estão tendo a última oportunidade de reencarnar na Terra, experienciar todas essas dificuldades para que, se conseguirem superar as suas más tendências, eles poderão continuar reencarnando num planeta de regeneração. Caso contrário, terão que ser deslocados para outros planetas mais primitivos, em que a evolução tanto do planeta quanto dos indivíduos que lá estão está ainda em processo inicial, como aconteceu conosco, né, no período das cavernas, no início da habitação do nosso planeta. Então, é um momento de bastante reflexão. O planeta está em mudanças geológicas, em mudanças morais, em mudanças emocionais, e nós estamos inseridos nesse momento. Então, nós estamos, na realidade, vivenciando uma prova para alguns, uma expiação para outros, mas precisamos estar atentos, porque essa reflexão é importante. Entendermos por que será que estamos vivenciando hoje isso. Precisamos melhorar a nossa conduta moral. Em que sentido? Termos mais paciência,
sermos mais solidários com os nossos irmãos, sermos mais amigos, mais amorosos. O que estamos precisando aprender com tudo isso? E aí, pela graça de Deus, Jesus, o nosso irmão amoroso, temos recebido muitas instruções do mundo espiritual para que possamos entender essas dificuldades. E hoje, a doutrina espírita, com essas leituras novas, com essas informações novas, nos dão uma força para que façamos uma reflexão adulta, não mais uma reflexão de um adolescente que está sentindo uma dor de barriga, mas de um adulto que está sofrendo muito, mas que está entendendo por que está sofrendo. E a última obra do Divaldo Franco, através do espírito Manuel Filomeno de Miranda, ele nos traz uma reflexão muito boa, porque o Filomeno de Miranda, junto com muitos outros companheiros, esteve e está num trabalho de ajuda nas diferentes regiões do Brasil, atendendo aqueles que precisam, aqueles que estão num processo muito difícil. E aí ele conta no livro que os grupos foram divididos em regiões, participantes da região Nordeste, da região Norte, Centro-Oeste, Sul, Sudeste. E o Filomeno de Miranda, fez parte do grupo que atendeu aos espíritos na região Nordeste. E ele conta todo o processo, tudo que os espíritos superiores fizeram e têm feito para ajudar o nosso país. Isso não só no Brasil, isso aconteceu também, tem acontecido também em todas as partes do mundo. Todos os espíritos ligados aos seus países, ligados por encarnações anteriores àquela região, àquele continente, eles se reuniram em caravanas para ajudarem essas comunidades. E aí nesse livro ele mostra muito claramente o porquê dessas situações e o ataque muito feroz que o mundo espiritual inferior está fazendo, tem feito ao longo de muitos anos ao planeta, e principalmente aquelas comunidades espirituais, espiritualistas, espiritistas que trabalham em prol do bem. Nós sabemos que o mundo inferior, que os mundos de trevas se aproveitam nessas situações difíceis do planeta para aumentar ainda mais o sofrimento. E aí esses espíritos dessas caravanas estão atuando justamente ajudando a esses irmãos, esclarecendo esses companheiros através de reuniões, através de processos de diálogo muito importante, para que esses irmãos possam entender e muitas vezes serem recolhidos em ambientes espirituais para que possam reencarnar rapidamente como últimas oportunidades de trabalho. Então, nesse livro, No Rumo do Mundo de Regeneração, ele fala dessas situações, fala das diferentes condições que estamos vivendo, e nós, hoje, na Casa Espírita, o que podemos fazer para ajudar? Eu tenho visto um movimento intenso das casas espíritas, no movimento de trabalho contínuo, trabalho fraterno, trabalho amoroso. É isso que o espírita precisa, entendendo que essas aflições de hoje, que são resultado daquelas mazelas que deixamos no passado, não vão nos parar, não vão nos deixar estáticos, presos em casa, mas nós temos hoje
a mídia, nós temos a internet, nós temos hoje as relações com os amigos, tanto no mundo material quanto no mundo espiritual. Essas nossas relações nos ajudam a participar desse processo tão importante para a nossa comunidade. E aí a gente vê que nesse trabalho dos amigos espirituais está incluída a nossa responsabilidade, a responsabilidade que temos de aqueles que estão em melhores condições ajudarem os irmãos em dificuldade. E aí nós vemos tantos grupos que estão participando ativamente desse trabalho, estão participando ativamente de uma ajuda àqueles que mais sofrem. Vamos olhar para eles não como aqueles irmãos em débito que estão sofrendo hoje as consequências do que fizeram no passado. Nós sabemos, nós também estamos incluídos nisso, mas vamos olhar para eles com um sentimento fraterno. No livro a gente observa que as equipes espirituais que estavam lá trabalhando olhavam para aqueles espíritos tremendamente cruéis, tremendamente trevosos, como irmãos afetuosos, como irmãos que estão numa fase preliminar do conhecimento de Jesus, de Deus, mas que vão passar por aquilo, vão superar aquele momento. E é isso que nós temos que entender. Estamos sofrendo, estamos passando por dificuldades, sim, isso é importante. Quanto mais lutarmos para vencer alguma coisa, mais aprendemos daquilo, aprendemos sobre aquilo, não é? Uma costureira que faz uma roupa, que erra, que desmancha, que faz de novo, que repete, que faz outra vez, ela está tendo oportunidade justamente de aprimorar os seus conhecimentos naquela questão, daqui a pouco se tornar uma pessoa expert, conhecedora, e orientar outras pessoas para aquilo. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós estamos repetindo os nossos processos, repetindo as nossas aprendizagens. Não fez direito? Faz de novo. Repete, repete. Quantas encarnações estamos na Terra repetindo os mesmos ensinamentos de Jesus? Jesus já esteve aqui há muito tempo, 2000 anos, e quantas encarnações já tivemos de lá para cá em que continuamos repetindo? Aquilo que não fizemos bem tem que ser repetido. Nós precisamos chegar à excelência em tudo aquilo que estamos trabalhando. Nós precisamos chegar num sentimento de amor universal na sua excelência máxima. Por isso, a necessidade da repetição. Quando estamos aprendendo no início de nossa vida como estudantes, nas fases preliminares da escola, nós precisamos repetir e repetir, repetir quantas vezes forem necessárias para que possamos aprender a matemática, aprender a escrever, aprender a ler melhor. E isso é um processo. Todo espírito precisa de repetições para que possa sedimentar na sua implementação cerebral, quando está encarnado, e no seu espírito esses aprendizagens, esses aprendizados novos. Então, quando estamos aprendendo uma língua nova, nós temos que repetir muitas vezes aquilo que não é o nosso comum do dia a dia. Aprender uma língua nova é um exemplo muito, muito interessante para que a gente possa entender quantas vezes vamos repetir uma única palavra para que possamos falar essa palavra no seu devido tom, no seu devido sotaque, no seu devido, da sua devida forma de falar de um nativo. Isso é que estamos aprendendo hoje. Nós estamos aprendendo a repetir e repetir e repetir o amor. Repetir e repetir e repetir atos, trabalhos, relações sociais, relações familiares, relações conosco mesmo, para que consigamos repetir muitas vezes e aprender a amar.
a amar o semelhante, a amar a nós mesmos, a amar a Deus, amar no sentido mais amplo da palavra, amar para que possamos perdoar, para que possamos entender que aqueles irmãos que estão nas trevas, que estão passando por grandes dificuldades, que estão com ódio secular, esses irmãos precisam de amor. E nesse livro nós vamos entender isso com muita tranquilidade, porque Eurípides Barçanufo, junto com Bezerra de Menezes e com muitos outros espíritos de luz, trazem para nós uma verdadeira lição de amor, uma lição de entendimento, uma lição de como lidar com o outro de forma mais amorosa, de forma mais fraterna, entendendo e mostrando que precisamos dessa mesma relação com os nossos familiares. Muitas vezes temos muita dificuldade de nos relacionar com os nossos parentes, marido, mulher, filhos, aquelas pessoas que estão no nosso grupo familiar mais próximo e que às vezes são de grandes dificuldades, grandes desentendimentos. Esses desentendimentos são justamente aquilo que deixamos para trás. São as causas anteriores que deixamos por fazer. Às vezes aquele filho que negligenciamos no passado, que deixamos sem o nosso carinho, sem a nossa atenção, sem o nosso amor, e ele nos volta rebeldes, muito rebeldes, com raiva de nós, com ódio da família que os deixou sofrendo durante muito tempo. Então esse é o entendimento. Então, esse filho rebelde de hoje foi aquele que deixamos para trás e que agora ele volta. Esse processo de repetição, ele vai acontecer até que nós tenhamos condições de entender e fazer plenamente aquilo que precisamos. Então agora, esse filho rebelde que está conosco de novo, ele tem que ser muito acolhido, acarinhado, amado, para que a reconciliação se faça. Não existe forma de se reconciliar mais eficiente do que o amor. Então, essa leitura desse livro é extremamente importante. Vou mostrar para vocês o livro. Nos últimos capítulos, eu estou no finalzinho dele. Nos últimos capítulos, o Eurípides Barçanufo fala muito claramente. Aqueles que são hoje espíritas têm a obrigação moral de ler, de entender, de reflexionar, para que a gente consiga sair dessa roda de repetições, né? Porque às vezes alguém faz alguma coisa de mal conosco, nós revidamos, e aquele que recebeu novamente nos ataca, e fica um processo que não termina nunca. E ele fala disso. Então, é muito importante para nós entendermos esse momento que estamos vivendo. É um momento difícil, é um momento de muito trabalho, de muita paciência, mas é um momento que nós estamos parados para reflexionar e entender que tudo que estamos vivenciando hoje é um reflexo do nosso passado, é o reflexo daquilo que ainda não aprendemos. Seremos luzes, seremos espíritos trabalhadores do bem. Hoje estamos na condição de sermos ajudados. Nós ainda não temos força moral para vivenciar tudo isso. Então nós estamos naquela fase de sermos ajudados. E quem estão nos ajudando? Quem? Jesus, Deus, nossos amigos espirituais, nossos guias espirituais, nossos amigos encarnados, que estão nos ajudando.
Então, todos nós precisamos um dos outros. E estamos fortalecendo a nossa musculatura moral para, no futuro, sermos aqueles trabalhadores que irão ajudar outros a estarem melhores, a superarem dificuldades. Então é um processo muito longo, desde a nossa formação como unicelulares até hoje, num corpo material de trilhões de células, nós viemos durante todo esse tempo acumulando informações, acumulando energia, acumulando aprendizagem, acumulando amor. Mas o amor que a gente tem ainda é pequeno para sustentar as nossas pernas e ficarmos de pé. Nós ainda não conseguimos ficar de pé com as forças do amor, porque ainda não temos força suficiente. Mas estamos fortalecendo essa musculatura através da aprendizagem, através das relações sociais, através do estudo, através do trabalho, principalmente do trabalho. Existe um trecho aqui no livro que ele fala que o trabalho é a bênção do aprendizagem. O trabalho é a bênção do crescimento de todo o espírito. Aquele que fica inerte, esperando as bênçãos, ele está perdendo tempo. Porque só recebemos aquilo que fazemos jus. Se não fazemos jus de nada, vamos ficar parados no tempo e no espaço. Então, um trabalho constante, um trabalho de dedicação a essas questões é extremamente importante para que possamos acumular as nossas energias, acumular as nossas forças de paz, de recuperação, entendermos por que estamos vivenciando tudo isso e continuarmos firmes. Não desistir. Não adianta desistir. Tudo que se parou, nós temos que voltar, recomeçar daquele ponto que foi deixado para trás. Então, vamos aproveitar. Nós hoje temos muitas forças que nos ajudam. Nós temos a doutrina espírita, nós temos os nossos amigos espirituais, nós temos uns aos outros, encarnados e desencarnados, e nós temos, acima de tudo, fé em Deus, fé em Jesus, que vamos conseguir essa recuperação. Então, temos que lembrar, se hoje estamos passando por qualquer dificuldade, qualquer que seja, uma deformidade física, uma doença grave, uma questão familiar, um filho doente, um filho muito doente, um filho que nós amamos muito, está com uma doença grave, terminal. Se nós estamos vivenciando isso, isso faz parte. Isso faz parte do nosso aprendizado, isso faz parte do nosso crescimento. E vamos entender isso não como uma penalidade divina, mas como uma bênção de podermos vivenciar, aceitar e compreender. E só podemos fazer isso se nós tivermos confiança e fé em Deus. Tivermos a certeza de que esse sofrimento que estamos passando hoje, ele vai ter fim, ele não é eterno, como o Chico falava, né? Tudo passa. E isso vai passar também. Nós vamos passando pouco a pouco pelas etapas da nossa vivência e daqui a pouco estaremos em melhores condições. Mas vamos entender e tentar vivenciar isso hoje como uma oportunidade generosa, uma oportunidade de trabalho generoso. Esse livro eu recomendo a todos vocês porque é uma reflexão muito profunda. É um livro que muitas vezes nos traz uma angústia, nos traz assim um certo sentimento de até medo, né? Como tudo que fazemos está tão conectado conosco. Então,
ele nos levanta uma oportunidade de entender a responsabilidade que temos sobre todos os nossos atos. Mas é um livro extremamente importante para todos nós entendermos tudo isso, né? Para fazermos uma avaliação plena, não uma avaliação pontual do dia de hoje, do mês de hoje, mas uma avaliação do todo, uma avaliação do universo, uma avaliação geral, uma avaliação planetária. Isso é muito importante, porque quando nós saímos do micro e vamos para o macro, entendemos que aquilo que estamos vivenciando é importante, aquilo faz parte, é um processo, e esse processo é aquilo de que mais precisamos. Então, essa leitura do Evangelho é muito, muito importante. Vamos reler, vamos reflexionar e vamos pensar o que podemos fazer hoje na nossa vida para termos mais calma, aceitar mais as questões da vida e principalmente fortalecermos a nossa musculatura do amor. Esse músculo amoroso que precisamos desenvolver não é só o músculo físico, não são somente as células musculares, mas as células de bondade, de crescimento, de harmonia que precisamos desenvolver em nosso espírito para trabalharmos no bem e deixarmos essa fase que estamos hoje como necessitados para passarmos para um outro patamar daqueles que já têm condição, de uma forma humilde, inicial, começar a ajudar aqueles que precisam mais do que nós. Não que venhamos a achar que somos superiores, nada disso, mas que possamos sair daquela posição de pedintes, que é o que acontece na maior parte das vezes conosco, estamos sempre pedindo, para começarmos a pensar numa possibilidade de nos tornarmos aqueles que podem ajudar. E aí saímos de um patamar para outro com dignidade, com força moral, mas para isso precisamos nos empenhar. Para isso precisamos continuar os nossos estudos, continuar as nossas vivências na casa espírita, participando daquilo que pudermos. Deus nos coloca exatamente no lugar de que precisamos estar. Aquele professor que foi colocado naquela escola pequenininha, aquela escola humilde, está precisando daquilo, está precisando ajudar aqueles pequeninos que estão lá. Parece uma tarefa pequena, de menor valor. Não. Todos são importantes, absolutamente importantes em tudo que fazemos. Todos somos importantes naquilo que fazemos. E Deus nos coloca no lugar certo, no momento certo, para que esse nosso aprendizado possa cada vez mais se fortalecer e superar. Sabemos sim dessas causas anteriores das nossas aflições. Temos que estar conscientes disso para não acharmos que somos infelizes, que somos pessoas injustiçadas. Não tem injustiça em nada. Nós não somos de forma nenhuma injustiçados. Nós somos apenas espíritos em processo de aprendizagem e crescimento para um futuro melhor. Eu agradeço a Deus, agradeço a oportunidade de mais uma vez estar com os nossos queridos amigos. Que Deus ilumine a todos nós, fortalecendo os nossos ideais de trabalho, de progresso, de recuperação. Que possamos em cada lugar que estejamos envolvidos dar o melhor de nós para a humanidade. Muita paz.